Fala aí, galera do YouTube, Professor Roberto Stabile, para mais uma dica para o Enem. Na verdade, essas são 5 dicas para o Enem. O que aconteceu? Durante essa semana que a gente está trabalhando demais para você ser aprovado, muita gente me pediu assim, quais são os assuntos que mais caem em geografia? Bom, vocês sabem que eu estou fazendo lives sobre habilidades. E essas habilidades são os assuntos que caem na prova. Tudo bem. Mas sabe o que acontece? A gente não se acostumou ainda a estudar por habilidade. Se você se acostuma a estudar por habilidade, certamente você vai ter muito mais chance de passar no Enem. Bom, como você ainda não estudou por habilidade, não está acostumado a isso, a gente fez o seguinte. Eu separei 5 assuntos que são mais importantes na geografia. Para quê? Para que você, quando for fazer a prova, lembrar desse assunto. Então, tem que estudar mais? Não. Já falei que o texto base é o elemento fundamental. A base que você tem, você certamente vai conseguir passar. Bom, galera, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente aí, compartilhe o nosso canal, faz a gente crescer, aparecer no YouTube. Tá difícil, galera. E eu acho que o trabalho está sendo feito com muito amor, muita dedicação e especialmente para vocês. Eu acho que a gente merece também crescer um pouco e sair essa ladainha que muita gente faz no YouTube, que talvez não acrescente nada para você. Você tem que estudar com pessoas que realmente têm os assuntos fundamentais, que eu já vi gente falando assim, como gabaritar humanos, aí você vai ver o vídeo, não tem nada demais. Galera, não é assim não. Se você estudar, entender a questão das habilidades, entender o texto base, entender o TRI, que a gente tem um vídeo aqui, e certamente você vai se dar muito bem. Bom, vamos lá, porque muita gente me pediu esse vídeo, deve estar todo mundo apreensivo para isso. 5 assuntos mais importantes para geografia no Enem. Bom, quais são esses 5 assuntos? Bom, primeira coisa é o seguinte, já coloquei aqui no ar, vocês devem estar vendo aqui, eu estou só ajeitando aqui o nosso vídeo. Bom, 5 assuntos mais importantes. Vamos lá. Primeiro assunto mais importante, população. População é fundamental, tá? Fundamental. Já digo logo o seguinte para vocês. Quando a gente fala de população e o contexto, de uma forma geral, citar a população, muita gente pensa assim, número populacional, distribuição da população. Calma, galera, calma. 2 assuntos são muito cobrados na prova do Enem de população. Primeiro, uma coisa que vem sendo cobrado demais, que é a questão da transição demográfica. E aí, nessa questão da transição demográfica, tem muita coisa legal. Por quê? A gente tem que pensar no envelhecimento da população. Pensa o seguinte, Japão. Japão tem 28% de idosos. Pensa nos países europeus, quase 20 e poucos por cento de idosos. Então, esses países estão sofrendo com o envelhecimento populacional e não tem reposição de mão de obra. A população, a famosa natalidade. A natalidade do Japão é 1,34. Na Europa, varia, 1,5, 1,6, 1,7. Muito abaixo dessa linha de corte que é 2,1 filhos por mulher. Então, o que esses países estão sofrendo? Com essa questão da falta de mão de obra e o envelhecimento da população. Esse é um risco para a Previdência, é um risco que vocês estão vendo no Covid, por exemplo, está atingindo principalmente a população idosa, é uma característica. E tem uma outra coisa bem interessante, que é o quê? Bom, se eu não tenho mão de obra suficiente, o que eu tenho que fazer? Abrir minhas portas, as minhas fronteiras, para que os imigrantes entrem. Eu quero que esse imigrante entre, porque para o Japão é mais difícil você ter o que a gente chama de fluxo migratório. Mas para a Europa, sim. Não que o Japão não tenha, tem sim o seu fluxo migratório. Mas a Europa é muito mais vista, assim como os Estados Unidos. Sabe um outro país que está sofrendo demais com isso? A China. A China vem sofrendo demais. Tanto que, em 2016, a China acabou com a lei do filho único para que as pessoas tivessem mais filhos. Adivinha o que aconteceu? As pessoas não querem ter mais filhos. A média de filhos por mulher na China é 1,5 filhos por mulher. Vou botar aqui, ó, F por mulher. Ou seja, o que a gente está vendo é que no mundo, eu estou falando alguns emergentes e países desenvolvidos, você tem uma redução na taxa de fecundidade. Isso está afetando o quê? A mão de obra para o futuro. A China está sofrendo muito com isso. Então, esse
é um aspecto fundamental. No Brasil, esse número, hoje, no Brasil, vou botar aqui, ó, BR, hoje esse número é 1,7, tá? Mas, Roberto, tem o outro lado da moeda? Tem. Os países africanos estão com níveis de taxas de natalidade de 7,5, 5,5, 6,5 filhos por mulher. Ou seja, na África, essa taxa de natalidade continua elevada. Tanto que já existe uma previsão de países como a Nigéria, daqui a alguns anos, estarem na frente da China em termos de população. E olha que a gente fica assustado com a China, hein? Tá? O único país que não está sofrendo com isso e está recebendo as indústrias, para você ver como é que é essa questão da desconcentração industrial que nós vamos falar lá na frente, é a Índia, que ainda tem 2,3 filhos por mulher, ou seja, ainda tem a reposição adequada. E a Índia é o país que, de uma certa forma, tem uma população bem elevada também. Então, é importante a gente citar isso. O segundo ponto em relação à população que cai bastante, que está muito relacionado à habilidade 8, é a questão migratória. Foi o que eu falei. Hoje você tem os conflitos. Sabemos que os países mais pobres são os que mais receberam esses refugiados. A gente tem que levar em consideração também a questão da xenofobia, do terrorismo. Aconteceu agora, no ano passado, em 2020, alguns atentados terroristas na França, por exemplo, tivemos na Holanda. Ou seja, isso de uma certa forma é um contexto que alimenta a xenofobia, mas também está muito relacionado à ideia de questão migratória e refugiados. Esse assunto também é muito comum, tá? São os dois assuntos de populações, são fundamental. População, esses dois assuntos, balela, tá? Balela. Entendemos isso? Praticamente eu dei a aula toda para vocês aqui. Acabou, não preciso saber mais nada. Eu vou para a prova que eu vou matar. Esse é o primeiro assunto. Vamos para o segundo. Globalização, galera. Globalização. Bom, já posso falar o seguinte para vocês. Globalização é um assunto que ele engloba muita coisa. Mas eu tentei colocar os dois elementos fundamentais que caem mais na prova. Que elementos são esses? Primeiro, a questão da evolução dos meios de comunicação e de transporte, que fez com que a gente tivesse essa mobilidade. E aí você tem relacionado a internet, você tem relacionado a questão do comércio em países, uma série de coisas importantes relacionadas a essa evolução que está tanto na terceira revolução industrial, quanto na revolução 4.0. Esses assuntos se enquadram nessas duas revoluções. Isso que é o mais importante, a evolução dos meios de transporte e meios de comunicação. Por isso que as indústrias estão espalhadas pelo mundo, por causa disso. E isso cai muito na prova também. Tá? Um outro assunto de globalização que é muito interessante e vem ganhando espaço no cenário mundial, que é muito atual, é segurança de dados, espionagem, protecionismo, a briga entre China e Estados Unidos na era Trump, né, que acabou. A gente também tem que falar um pouquinho nessa questão de segurança de dados, nessa questão em termos de espionagem, que se falou muito no mundo no ano passado, em 2020. Se falou muito sobre isso, mas vem se falando muito sobre isso antes, tá? Inclusive, como eu falei, no governo Trump falou muito sobre essa questão. Ok? Sem problema nenhum? Tranquilo? Globalização, esses assuntos são bem interessantes. E aquilo que eu falei para vocês, sempre atuando sobre essa ideia do deslocamento das indústrias, porque as indústrias produzem tais locais, da mesma forma dessa ideia da Rússia, dos Estados Unidos, desse processo. Tá bom? Vamos para o próximo. E o próximo também, como terceiro assunto, é a industrialização. Cara, industrialização sempre cai, né, na prova, sempre. Modelo produtivo sempre cai. E aí você tem a ideia, que vocês já viram em muitas questões, e nós falamos aqui nas nossas habilidades, a diferença entre o Fordismo e o Toyotismo. A gente tem que saber isso. E por isso que esse nível de questão é um nível de questão um pouco acima. Está numa forma de analisar. Muitas vezes você tem dois textos, duas imagens, e você vai analisar, e aí você vai para o nível acima. Com esse nível acima, certamente você tem que saber quais são as características do Fordismo, que é a produção em massa, que é o trabalho alienado, o cara só faz a mesma coisa, e o Toyotismo, que é a produção por demanda, sem estoque, o trabalhador é mais flexível, ou seja, eu produzo de acordo com a demanda, com o que se pede. São essas características bem distintas. E eu preciso saber disso porque são questões certas. E é óbvio, né? Quando você fala de produção, você fala de dispersão industrial,
Por que as indústrias estão indo para vários locais? Aí vocês viram a questão da população. É um fato ligado a outro. Custos menores, aqueles incentivos fiscais que aquelas prefeituras, aqueles governos, aqueles países estão dando, porque a gente está falando dentro do Brasil e fora do Brasil. A desindustrialização, que é a diminuição da participação da indústria no PIB, tá? No cenário de empregabilidade no Brasil, é óbvio. E, é claro, a terciarização. Aí você fala, terceirização, Roberto? Terceirização tem muito a ver com o toyotismo. Então, terciarização é o crescimento do setor terciário. A indústria, como está cada vez mais, como posso falar assim, inserida nas inovações tecnológicas, com robôs, etc., o que está acontecendo? A população está indo para o setor terciário. E isso a gente chama de terciarização. Isso está mostrando uma diminuição considerável da população que trabalhava no setor industrial e essa população está indo para o setor terciário. Então, isso tudo está enquadrado nessa questão da indústria. Outra dica fundamental para vocês não podem perder, porque a indústria sempre cai na prova do Enem. Vamos para o quarto assunto. E aí você fala assim, pô, mas Roberto, quarto e quinto, né? Porque é urbanização e agricultura. Na verdade, galera, é uma habilidade só essa. Porque quando eu falo de uso e apropriação do espaço urbano e do espaço rural, eu estou falando de uma habilidade apenas. E essa habilidade ela pode conter tanto a urbanização quanto a agricultura. E eu fazer uma comparação entre elas, colocando uma questão fácil e uma questão difícil. Por isso que eu coloquei isso. Aí eu falo para vocês, você tem uma questão de urbanização, você tem uma questão de agricultura, essas questões estão na mesma habilidade. E aí você fala assim, Roberto, eu não sabia disso. Pode ver, na revisão que nós vamos fazer no sábado, véspera da prova, eu vou colocar todas as habilidades para vocês, tanto de ciências humanas quanto de linguagem, para vocês entenderem como é que é isso. E certamente vocês vão se dar bem. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa fundamental aqui. Urbanização eu tenho a involução metropolitana, a diminuição não a diminuição da metrópole, o baixo crescimento da metrópole em relação às pequenas e médias cidades. Com o deslocamento da indústria, pequenas e médias cidades estão crescendo. E a metrópole não está crescendo tanto. Tá? E aí você tem migração pendular, êxodo rural, tudo que a gente está falando da cidade em si. A gente tem muita coisa dentro da cidade. Está falando de aspectos relacionados à localização das indústrias, a fatores que fazem com que haja segregação socioespacial, a questão da periferia. Tudo isso está dentro do processo de urbanização. E sempre cai isso, que é segregação socioespacial, periferização e essa desindustrialização, entre aspas, que a gente falou no assunto passado, mas tem a ver com a involução metropolitana. Porque a indústria sai da metrópole e vai para a pequena e média cidade, a metrópole passa a crescer menos do que a pequena e média cidade. Chama isso de desmetropolização também. Então, esse é um assunto importante. Para a agricultura, vocês vão ver que a agricultura tem muitas questões na prova. Você fala, pô, Roberto, mas você falou que aí tem uma habilidade, é porque a agricultura também se expande para a questão do meio ambiente. E isso a gente vai falar no próximo assunto, que é o quinto assunto principal. Aqui, a agricultura tem relacionado os produtos orgânicos. Vem crescendo demais essa demanda de orgânicos, tá? Isso é bem importante. Uma outra questão é relacionada à terra mesmo. Não só a produção do agronegócio, mas a ideia da terra em si. Não conflitos. A gente não está tentando colocar conflitos por quê? Porque os conflitos podem relacionar pontos de vista diferentes. A gente não quer conflito na prova. A gente quer saber o quê? É entender como é que é a agricultura, como é que é o modelo agrícola, como é que é o agronegócio, a produção dos orgânicos, entendeu? O processo é esse. Esse é o processo que a gente está citando aqui. E aí a evolução tecnológica na agricultura, que está fazendo com que eu produza um pouco mais. Esses processos. Não é entrar numa polêmica de políticas rivais, de reforma agrária, apropriação e tal. Quando você tem uma questão como essa, você bota os dois lados da moeda. Beleza? E para a gente finalizar, e ajudar vocês, é claro, meio ambiente. E aí vocês vão ver aqui, deixa eu ver se tá... Ah, não, tá, beleza. Meio ambiente é importantíssimo. 5 habilidades na prova. 5. A maior parte das questões que caem é sobre isso. Então eu tenho clima, vegetação, e aí vamos colocar os assuntos específicos, porque climatologia, a gente tem muita coisa legal, tá? Posso falar para você o seguinte, ó.
Pressão atmosférica sempre cai, os elementos da climatologia. Clima sempre cai clima. Então, é importante. Já coloquei isso de uma forma geral que faz parte dessa habilidade. Relacionando à agricultura, são 3 vertentes. O uso de agrotóxico, salinização do solo, desvio dos cursos hídricos. Ou seja, tudo isso aí você já viu na prova. Então, nas nossas correções, e muito. Irrigação tem muito, aí você tem relacionado à salinização do solo. Uso de agrotóxico, nem se fala, contaminação do solo, recursos hídricos, etc. Desvio dos cursos para irrigar, mais ainda. Barra de Aral foi o grande exemplo disso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, relacionado à urbanização agora. E aí eu tenho poluição do ar, tem muitos falando sobre isso, escoamento superficial, deslizamento, enchente, tudo isso, o lixo propriamente dito, tudo isso está relacionado à parte de meio ambiente. E é claro, conservação e preservação. O que é conservar? Conservar você poder utilizar de forma sustentável. O que é preservar? Preservar é a intocabilidade. Você não pode mexer ali. Aquela região ali é preservada, ou seja, você não pode nem entrar ali. Ok? Isso tudo está relacionado ao meio ambiente. Fora, como eu falei, a questão da vegetação, que vai estar relacionada a isso, desmatamento da agricultura, etc. A questão da climatologia, e aí é específico da climatologia, tá? Específico da climatologia. Principalmente pressão atmosférica, essa relação de climas. Bem interessante. Sempre cai clima tropical, por exemplo. Então, esses são os 5 assuntos mais importantes de geografia no Enem. Você não pode deixar de pelo menos dar uma olhadinha na reta final para você analisar isso. Mas nós vamos fazer questões inéditas sobre isso. E vai ajudar muito você. Muito. Galera, obrigado novamente. Muito interessante poder ajudar vocês, tá? Se cuidem, isso é fundamental. E, claro, se inscreva, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente no vídeo. E, claro, para vocês, né, compartilhar o nosso canal para a gente aparecer um pouco mais. Galera, um abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.